ministração, o culto da manhã, vai fazer muito bem para ti, com certeza. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 9. Aleluia. Esse capítulo aqui vai falar de alguns personagens, um já logo ali no começo, que é Davi, e o outro, nós vamos descobrir daqui a pouco, é o Mefibosete. E essa é a segunda aparição dele, do Mefibosete. A primeira vez que ele aparece é depois no capítulo 4. Então, você pode voltar lá na sua casa alguns capítulos, e você vai encontrar no capítulo 4 a primeira aparição desse personagem. Ele ali é apresentado como um filho de Jonatas. Naquele contexto do capítulo 4, Jonatas é um príncipe herdeiro, um filho de Saul. Ou seja, Mefibosete era da família real, da família de Saul. Saul rei, Jonatas o príncipe, por consequência um futuro rei, e Mefibosete seria o segundo na linhagem real. Ou seja, havia muita possibilidade de no futuro, se a casa de Saul ficasse no reinado, dele poder ser um rei no futuro. Então, nós estamos vendo aqui a história de alguém que vinha de uma linhagem real, um filho de um príncipe, alguém que carregava nome, alguém que carregava história, alguém que carregava uma linhagem real, uma linhagem de alguém que poderia sentar no trono e no futuro até ser um rei. Mas você, se conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que Saul é o exemplo de um mau rei. O exemplo de alguém que recebeu algo muito grande e não cuidou e não valorizou daquilo que ele recebeu. E por não ter cuidado e valorizado o que ele recebeu, ele perdeu. Então, toque em alguém e diga assim, ó, o que você não cuida vai embora. Ele não valorizou a oportunidade, não cuidou daquilo que Deus havia dado e entregue para ele. Por consequência, Saul vai perder o trono, vai perder a posição, e não somente ele vai perder, como toda a sua família vai sofrer. Toda a sua família vai sofrer. E aqui, já nesse começo, eu quero chamar a tua atenção, porque uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, e ela estava a falar sobre alguns erros que ela havia cometido, e quando ela estava dizendo, ela disse assim, mas também, né, bispo, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser, o pecado é meu e não influencia a vida de ninguém. Sabia que tem gente que tem essa mentalidade? Ele pensa assim, a vida é minha, posso fazer o que eu quiser, e o que eu faço, a culpa e a responsabilidade é minha, e não influencia a vida de ninguém. Mas eu venho aqui te dizer uma coisa, não é desse jeito, a vida real não é assim. Então toque em alguém e fala assim, ó, não é desse jeito, viu? Por exemplo, um pai que sai da presença de Deus, ele vai fazer sofrer a sua esposa e os seus filhos. Uma mãe que sai da presença de Deus, faz sofrer o seu marido e os seus filhos. Então, não tem como uma pessoa dizer que se ele se afastar do Senhor, ou ele tomar decisões precipitadas, as consequências são somente dele. Não. Por exemplo, se um pastor sai da presença de Deus, ele faz sofrer uma igreja inteira. Se um empreendedor, um empresário, uma empresária, toma decisões precipitadas e começa a sair da vontade do Senhor, todos que estão com ele naquele barco, naquele navio, vão sofrer. Todos que estão com ele naquele negócio, naquele empreendimento, também vão pagar algum tipo de preço pela desobediência daquela pessoa ali do lado. Então nós temos que ter isso muito atento na nossa vida, porque uma decisão precipitada vai influenciar diretamente quem está perto de nós, quem está ao nosso redor. A decisão errada de Saul, as escolhas que ele fez, foram tão graves que Saul morre, Jonatas morre, e a sua casa, a sua linhagem, a sua descendência vai entrar num caos. Ele que era um rei, ele que tinha uma casa real, uma família real, agora a família dele virou dos avessos. Está tudo sendo arruinado e destruído. Por quê? Pelas escolhas
Tudo por causa das escolhas que ele havia feito no decorrer da vida dele. Um dia, chega essa notícia lá no acampamento, chega essa notícia lá onde estava reunida a família de Saul, onde estava reunido o povo. E a notícia que chegou foi essa: Saul morreu e Jonatas morreu. E quando chega essa notícia, gente, vira um caos. Porque o rei morreu, o príncipe morreu. Imagina, não tem líder na nação, não tem ninguém. Começa uma correria, começa um desespero. Nessa correria, a ama se abaixa e pega um menino de 5 anos de idade. Quem era o menino? O Mefibosete, o neto de Saul, filho do Jonatas. E diz assim: eu vou levar esse menino aqui para proteger ele, para esconder ele. O que acontecia na época? Quando um novo rei assumia um reinado, era normal o novo rei mandar matar todo mundo que fosse da família do rei anterior, para ninguém reivindicar o trono, para ninguém reivindicar a cadeira. Então aquela mulher fala assim: eu vou proteger esse menino. Pega o menino no colo, para ninguém tocar nesse menino. Vou esconder ele, vou proteger ele. Só que na fuga, o menino cai. Quando o menino cai, ele machuca os tornozelos, machuca os pés. De alguma forma ele quebra os pés. E aí na fuga, não tinha médico, não tinha raio-x, não tinha gesso, não tinha nada. De alguma maneira, os ossos calcificaram e o pé dele provavelmente deve ter ficado torto. Isso comprometeu o movimento dele, o andar dele. E a Bíblia diz que ele vai ficar coxo, aleijado de ambos os pés. Agora pensa comigo. Nós estamos a falar de alguém que nasceu príncipe. Nós estamos a falar de alguém que nasceu com um grande destino, mas por causa de escolhas da sua família, agora a vida dele está virada do avesso. Talvez você está aqui, né? Enfrentando um monte de coisa, imigrou, falou assim: eu tenho que sair de perto desses parentes que só me arruma dor de cabeça, eu tenho que deixar esses problemas para trás, eu vou lá para Portugal para recomeçar minha vida, minha história. E talvez você chegou aqui, igual esse menino, com pés machucados, com pés quebrados. Talvez eu estou pregando para alguém. Mefibosete era alguém que estava aleijado por causa de um acidente. Diga assim: aleijado por causa de um acidente. E dá para se pensar, não é verdade? Quantos acidentes que não acontecem da vida. Eu não estou a falar de acidente literal, né? De alguém que bateu o carro, bateu a moto, ou um acidente de trabalho. Um acidente que aconteceu no relacionamento. E aí você chegou aqui com o pé quebrado. Um acidente que aconteceu no ministério e você chegou aqui com o pé quebrado. Um acidente que aconteceu lá no ambiente de trabalho e chegaste hoje aqui com o pé quebrado. Talvez eu estou falando para alguém que até você mudou de país por causa de um acidente, por causa de um problema, de um escândalo, de uma situação muito complicada, e ficou tão difícil a convivência naquele lugar que você falou: eu tenho que ir para uma terra que ninguém me conhece. E eu vou para um lugar, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o que eu fiz, mas isso não é para te pôr medo não, é só para chamar a tua atenção. Jesus viu o que aconteceu e colocou uma palavra na minha boca para você hoje aqui. Vamos seguir a leitura? 2 Samuel capítulo 9, o verso 1. Um dia Davi acordou, está lá no trono dele, e ele diz assim: olha, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele. Marque essa palavra, bondade. Para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Marca a palavra bondade e marca a palavra amor. Então Davi está dizendo assim: olha, sobrou alguém aí da casa de Saul? Morreu todo mundo ou sobrou alguém? Eu quero usar de bondade, de misericórdia, de graça e de favor com alguém da casa de Saul, por causa do meu amor para com Jonatas. Ou seja, Davi está lembrando que no passado ele havia feito uma aliança, ele havia feito uma promessa para Jonatas. Eles celebraram um pacto, uma aliança. E o pacto é o seguinte: olha, você um dia vai ser rei, quando você for rei, você vai cuidar da minha família, você vai cuidar de mim, não vai fazer mal para mim, não vai fazer mal para minha descendência. Eles prometeram isso um ao outro. Agora Davi está no trono, está no melhor tempo, melhor momento da vida dele, e ele está dizendo assim: olha, eu tenho uma aliança com Jonatas. Ele morreu, ele já foi,
mas a minha palavra tem peso, ela ainda está de pé. Então, eu quero honrar alguém da casa de Saul. Então ele faz a pergunta: sobrou alguém? Será que sobrou alguém? E aí naquele momento, verso de número 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram ele para que viesse a Davi. E ele perguntou: ei, você é o Ziba? E ele respondeu: eu sou o teu servo. Eu sou o teu servo. Verso de número 3. Davi fala para ele: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Marque aí, bondade de Deus. Diga, bondade de Deus. Então Ziba falou assim: tem um, ainda tem um, e é um filho do Jonatas. Gente, na hora Davi deve ter esboçado um sorriso enorme, do tipo assim: uau, eu não acredito. Quer dizer que tem um filho de Jonatas, quer dizer que sobrou um? É isso mesmo? Imagina a empolgação de Davi naquela hora. Gente, sobrou um, eu vou cumprir minha palavra, eu vou cumprir minha promessa, eu vou poder revelar bondade na vida daquele homem. Só que eu expliquei pela manhã, o Ziba é aquele tipo de gente perigosa, porque ele fala bem de um lado, aí ele põe uma vírgula e fala mal do outro lado. Ele fala assim: tem o filho de Jonatas, mas já vou te avisar, ele é um aleijado de ambos os pés. Ziba é aquele tipo de gente assim, que se alguém fala bem de uma pessoa, ele fala assim: mas você não conhece o passado dele. Se alguém exalta uma pessoa na frente dele, ele diz assim: eu conheço umas coisas dele que eu preciso te contar. Ziba é aquele tipo de gente. Se uma pessoa passa muito feliz, o Ziba é aquele que olha e fala assim: eu sei o que você fez no verão passado. Ziba, preste atenção, ele vai falar bem de um lado, mas do outro ele já vai dizer: ó, Davi, mas já vou te avisar, o Mefibosete, esse rapaz aí, é uma dor de cabeça. Ele fala: por quê? Ele é aleijado de ambos os pés. Sabe o que Ziba está falando? Ele vai ser um peso para você carregar, vai ser um peso na tua vida, vai ser um peso aqui no palácio. Pensa bem no que você está fazendo. E às vezes na vida a gente vai encontrar alguns Zibas, né? Às vezes tem Ziba na família, né? Às vezes tem Ziba no trabalho. Só não pode ter Ziba aqui na igreja, hein? Por favor, hein? Vamos queimar o Ziba em nome de Jesus. E o Ziba diz assim: ele é aleijado de ambos os pés. Então no verso de número 4, Davi, eu penso assim que ele quase deu um salto do trono. Ele falou assim: onde ele está? Que lugar que ele está? Onde ele está? Então o Ziba disse assim: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Primeiro, ele está dizendo assim: a situação dele é tão degradante que nem casa ele tem. Ele está na casa do Maquir, do filho de Amiel. Está morando de favor. E ele está morando de favor num lugar chamado de Lodebar. Lodebar significa lugar seco, sem pastagem, lugar sem palavra, lugar do silêncio, um lugar seco, distante e afastado. Agora, não estava fácil a vida desse rapaz. Veja, nasceu numa família real, nasceu príncipe, um destino glorioso, mas as decisões do avô e um acidente que quebraram os seus pés acabaram levando ele para a terra do esquecimento. Acabaram levando ele para a terra seca, para a terra sem pasto, para a terra do silêncio, para a terra que não tem nenhuma palavra. Agora você imagina, ele viveu de 15 a 20 anos em Lodebar. 15 a 20 anos se arrastando pelo chão. 15 a 20 anos esquecido na terra do silêncio, na terra da sequidão, esquecido na terra que não tinha pasto, na terra que não chovia, na terra seca e na terra árida. Essa era a realidade daquele rapaz. 15 anos, 20 anos naquele lugar. Só que o que ele não tinha noção, aquele jovem aleijado de ambos os pés, que enquanto ele pensava que estava esquecido ou até escondido na terra seca,
era que o nome dele estava sendo citado no palácio. Aleluia. O que ele não tinha noção era que o rei estava ouvindo a história dele. E eu tenho uma boa palavra de Deus para você. Talvez você pense que você está aqui esquecido. Outros pensam que estão aqui escondidos. Outros pensam que estão aqui, talvez Portugal é o seu esconderijo. Mas eu tenho uma palavra para ti. O céu já te viu, o céu já te encontrou. Toque em alguém, diga: Jesus já te viu aqui. E agora eu acho isso maravilhoso, porque Mefibosete está lá na casa dele e nem tem noção do que está acontecendo. Ele está lá na terra seca e nem tem noção do que está a se passar do outro lado. Sabia que você está aqui e você nem tem noção do que está acontecendo lá do outro lado? Tem gente que está aqui e não tem noção. Tem alguém perguntando do teu currículo. Você está aqui e não tem noção. Tem alguém perguntando assim: quem foi que fez esse serviço? Você está aqui e não tem noção. Tem alguém interessado na sua história. Mas não é gente curiosa não. É gente que vai ser canal de Deus na sua vida. Sabe? José acordou mais um dia na prisão. Mais um dia no Egito. Mais um dia na prisão. Um dia normal, um dia como qualquer outro. Já faziam praticamente 2 anos que ele havia ajudado o colega dele de prisão, que saiu daquele lugar, daquela prisão, aquele copeiro, e que prometeu ajudar ele e não havia ajudado. Pelo contrário, havia deixado ele de lado. Mas quando parecia que era mais um dia de esquecimento, quando parecia ser mais um dia normal na prisão, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho. E porque ele teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. Ninguém conseguia resolver aquele enigma. Lá vem aquele copeiro que havia estado com José algum tempo atrás na prisão. E ele chega para Faraó e fala assim: Faraó, você não sabe, mas tem um especialista em interpretar sonhos aqui no andar de baixo. Que história é essa? Estava eu e o padeiro presos junto com ele. E eu tive um sonho e o padeiro também. Você acredita que ele interpretou o meu sonho do padeiro e o sonho se cumpriu na risca do jeito que ele falou? Então o Faraó diz assim: faz o seguinte, manda buscar ele. Pede para ele subir. Eu quero ter uma audiência com esse interpretador de sonhos. Você não sabe onde Deus está se movendo nesse momento e nessa hora. Eu vou falar de novo, IBR. Você não sabe onde o Espírito de Deus está se movendo nesse momento e nessa hora. Mefibosete não tinha noção, mas a história dele estava a ser contada no palácio. Então, verso de número 5. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. O rei mandou trazê-lo. Marque isso. O rei mandou trazê-lo. Então o rei reúne ali uma comitiva, reúne alguns oficiais, alguns soldados e diz assim: olha, eu quero que vocês façam uma visita nessa morada. Vocês vão lá em Lodebar. Aí alguém falou assim: rei, isso é longe, hein? Pois, vocês vão lá, é longe. Lá é seco, hein? Pois é lá que vocês vão. Vocês vão lá na casa do Maquir, procura lá o Maquir, o filho do Amiel, essa é a instrução. Vai bater na porta dele, lá vocês vão achar o Mefibosete, pegam ele e tragam aqui para o palácio. O rei mandou trazê-lo. E eu falei isso aqui pela manhã, e vale a pena falar de novo. Vale a pena falar de novo. Por que que o rei mandou buscar? Por que que o rei mandou trazer? Porque, como Mefibosete tinha os pés quebrados, ele não tinha condição de ir. Os seus pés não poderiam levá-lo até o palácio. Os seus pés não poderiam conduzi-lo até o palácio. Mas o rei, que é cheio de bondade, de graça, de misericórdia, já que você não vem, eu vou até você. E eu falei isso pela manhã, que existem muitas coisas que nós estamos desfrutando hoje, que não é fruto dos nossos pés.
Existem muitos lugares que nós estamos pisando e desfrutando e conquistando hoje, que não é fruto da nossa habilidade, capacidade, força ou qualquer coisa desse tipo. É resultado da bondade, da graça e do favor do Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa, nós não temos do que nos orgulhar, não temos do que nos ensoberbecer, muito pelo contrário, só existe um único sentimento no nosso coração hoje: gratidão, louvor, adoração e reconhecimento. Vamos lá de novo, ver se você consegue dar um glória a Deus. Louvor, adoração, gratidão e reconhecimento. Se estamos nessa terra, é porque o Senhor nos deu a condição de estar na terra. Se conquistamos, compramos, adquirimos, é Ele que tem nos dado força. Se temos trabalho, é porque Ele nos dá capacidade. Se temos família, é porque Ele tem nos dado família. Se temos saúde, é porque Ele dá saúde. E se estamos vivos, é porque Ele tem nos dado vida. Se estamos conquistando a terra, indo em direção ao céu, é porque o sangue do Cordeiro está na nossa vida e na nossa história. Onde o meu pé não leva, o Rei me leva. Nós já passamos da metade do ano, então é hora de olhar daqui para o primeiro mês e ver o que Deus fez, ver onde Ele nos levou, ver onde Ele nos conduziu, ver as coisas que Ele fez na nossa vida, na vida da nossa família, fez no nosso ambiente, e levantar a mão e dizer: obrigado, Jesus. Os pés de Mefibosete não poderiam levá-lo até o palácio, mas o rei mandou buscar. Deixa eu te falar uma coisa: seus pés vão pisar em lugares que você nem imagina. Deixa eu te falar, o pai vai levar os teus filhos nos lugares altos. Você não sabe, mas você está criando dentro da sua casa alguém que será um homem honrado nessa nação. Você não sabe, mas você está criando uma menina, uma miúda, uma rapariga, que será uma mulher honrada e reconhecida nessa nação. E tudo isso é resultado da graça, do favor e da bondade de Deus na sua casa. Toque em alguém e diga assim: o Pai está fazendo algo grande dentro da sua casa. Nós temos vivido coisas grandes nessa nação como igreja. Eu tenho vivido coisas maravilhosas de Deus nesse ano. Tenho ido a ambientes e a locais que eu nunca imaginei na minha vida estar. E eu e a pastora, nós estávamos a voltar de uma viagem que fizemos agora para ministrar o evangelho. E eu me segurei na mão dela no avião e falei assim: filha, eu não imaginava que Deus ia fazer conosco o que está a fazer. E sabe o que isso significa? É o Pai dizendo: não é o teu pé, sou eu que estou te levando. Então, se por acaso desse mês 7 até o mês 12 Jesus te der condição de trocar de carro, você entre naquele carro e diga assim: obrigado, Jesus, é a tua graça que me deu essa chave. Se daqui até o fim do ano você ter a chave do teu negócio, tua nacionalidade numa mão, a residência na outra, a chave da casa na outra, a aliança de casamento num dedo, a unção de Deus na tua vida, o teu ministério crescendo, avançando, as coisas acontecendo, bata no peito e diga assim: obrigado, Jesus, é o Senhor que está me levando. Onde meu pé não leva, Ele me busca. O que o dinheiro não compra, Ele nos dá. Ouviu aqui, ó? Para vocês aqui, o casalzinho. Estende a mão aí, meu filho. Vocês dois aqui, ó. Faz assim, porque tá descendo aí a chave de um carro na mão de vocês. E daqui até o fim do ano é um tempo de grande restituição dos céus para a vossa vida. Quem celebra Jesus com eles? Diga assim: o rei mandou buscar
toque em 2, 3 pessoas e diga: prepara, o rei vai te buscar. Quem celebra aí, BR? Quem celebra aí, BR? Parece que de manhã o povo estava mais feliz. Ajuda o pregador aí. Eu morei numa cidade pequena, a Marialva, lá do Paraná, e morei num bairro pobre da cidade pequena. Lá no meu bairro, no Marialva, chegou asfalto, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Eu fui para a escola com um saco plástico amarrado no pé quando chovia, porque tinha barro. Vocês não sabem o que é prova não, irmão. Minha mãe era costureira, então era assim, meu pai trabalhava para pagar as contas da casa e pôr comida. E minha mãe, a costureira, ela para fazer uma coisa diferente, uma roupa e para pagar os estudos meu e do meu irmão. Então, eu morava lá no bairro pobre, com a sacolinha amarrada no pé, mas estudava no colégio particular da cidade. Glória a Deus, mas agora você imaginou minha luta, né? Que meus amiguinhos chegavam tudo de D20, de F1000. E eu chegava no busão da prefeitura com o pé melado de barro. Subia com a sacolinha. Quem já fez isso aqui? Só eu? Você amarrava a sacolinha no pé. Aí você tinha que subir assim, meio, né? Parecia Olimpíadas do Faustão, né? Aí quando você chegava no asfalto, você tinha que ficar atento que passava um carro e ainda te dava um banho d'água. Não era fácil não. Aí calma, não podia tirar a sacolinha. Só tirava quando parava o autocarro, que é o busão, né? O ônibus, o autocarro. Aí você ia até a escada do autocarro, soltava a sacolinha e subia. E aí ia, mas nisso aí, meu irmão, a sacolinha furava, entrava barra, é uma luta. E eu sempre, vocês sabem que eu sou muito cuidadoso, bem atencioso com as coisas, imagina, né? Já era para pular na poça, já pisava na poça, era uma alegria. Mas vida que segue. E quando você mora num bairro assim, toda coisa diferente que acontecia, meu irmão, era a atração do bairro. Então você estava lá na tua casa, chegava um parente com uma melhor condição de vida e ia com um carro novo visitar você. Aí parava, naquela época era o Monza. Quem lembra do Monza? Minha mãe era costureira, ela costurava para as madames, então ia muito carro novo lá na nossa casa. Então às vezes parava lá um Monza Bordeaux, lembra do Monza Bordeaux? Do Monza Bordeaux? Parava um Monza Bordeaux, SLE, parava o Monza lá na porta. Se você não sabe de nada que eu estou falando aqui, eu sei que estou vendo os adolescentes, vocês vão no Google depois, digita lá, Monza Bordeaux SLE, vocês vão saber o que eu estou falando. Aí, quando chegava um carro diferente no bairro, meu irmão, todo mundo saía no quintal, na frente de casa, para ver quem chegou, né? Para ver que carro é esse? Olha que carro diferente. Aí, ó. Que é isso que está chegando aí no bairro? Agora você imagina, Lodebar, terra seca, terra do silêncio, terra sem pasto. Uma prova do tamanho do mundo, irmão. Até os cachorros eram magros aqui em Lodebar. Luta. De repente entra a comitiva do rei no bairro, na cidade. Ai, ai, ai. E o povo está falando assim, onde é que vai parar essa comitiva? Onde é que vai parar esse pessoal aí com essa roupa diferente? A minha casa, a casa da minha mãe, ela era assim mais ou menos no meio do bairro. Então, quando o carro novo descia, já lá na primeira rua, a mula tinha vez quando a meninada estava correndo na rua, e o carro correndo na frente e os meninos correndo atrás do carro. Ok, vocês não sabem o que é morar em bairro mais abençoado, não? Aí, imagina a carruagem do rei, a comitiva do rei, e aqueles meninos correndo atrás dos cavalos, correndo, vamos ver onde é que vai parar. E ele vai andando, a comitiva do rei para na porta da casa do Maquir. Chegou a cantar pneu.
Quando parou na porta da casa do rei, aquele fuzuê em Lodebar. Gente, o que é isso? O que chegou aqui? O que vai acontecer? Que barulho é esse? Meu Deus, que negócio é esse? Olha aí, olha quem chegou. E aí o soldado desce e fala assim: é aqui que é a casa do Maquir. Alguém grita: é. Obrigado. É aqui que mora o Mefibosete. Aí alguém diz assim: o rei mandou buscar ele. A gente diz aleluia. Mas eu acho que no dia ele não deu aleluia. Porque ele estava em Lodebar escondido. Ele estava em Lodebar refugiado. Porque na cabeça dele, Davi representava perigo. Na cabeça dele, encontrar Davi era uma ameaça de morte. Na cabeça dele, encontrar Davi poderia custar a vida dele. Então, olha que interessante, a oportunidade da vida dele está na porta da casa dele. Mas ele está olhando e pensando assim: isso aí é o meu fim, isso aí é para acabar comigo. Sabe que tem gente desperdiçando as oportunidades de Deus na porta da vida dele. Gente desperdiçando as oportunidades de Deus na porta do coração dele. Diga aí, por que, bispo? Medo de sofrer as experiências ruins do passado. Aí você veio todo daquele jeito lá daquela igreja. Aí você chega aqui, você pensa assim: igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, mulher é tudo igual, homem é tudo igual, crente é tudo igual. Eu tenho uma notícia para te dizer: não é tudo igual não. Toque alguém e fala assim: não é tudo igual não. Não é não. E aí você está desperdiçando as oportunidades de Deus que estão batendo na porta da sua vida, na porta do seu coração. E naquela hora os soldados falam assim: ó, Mefibosete, nós temos aqui uma ordem. Ele falou: qual? O rei mandou te levar para Jerusalém. Ele pega lá umas duas túnicas velhas, desgastadas da terra seca, da terra do silêncio, faz ali uma malinha de mão, porque a malinha não pode ter mais que 23 quilos, né? Faz uma malinha, não coloca líquido, não coloca nada, que tinha que passar no raio-x, e embarca numa viagem para Jerusalém. Olha o verso de número 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, a primeira coisa que ele faz, ele se inclina, prostra-se com o rosto em terra. E Davi fala assim: Mefibosete. E ele responde: eis aqui o teu servo. Olha a sequência, verso de número 7. Então Davi falou desse jeito: não temas. Então segura na mão de alguém, diga para essa pessoa assim: Deus manda eu te dizer, não tenha medo. Diga para ele: Deus manda eu te dizer, não vai acontecer. O pior é tempo de viver o melhor. Portugal não vai ser a terra da sua morte espiritual, nem vai ser a terra que vai acabar a tua família, nem vai ser a terra da morte dos sonhos de Deus na sua vida. Portugal não vai ser a terra que você vai morrer frio, afastado, longe da presença do Senhor. Portugal será a terra que você vai viver dias extraordinários com o Espírito Santo, de experiência com Deus, de testemunho. Você não está entendendo nada, mas eu vejo um grande movimento e um grande mover de Deus na sua vida e na sua história. Levanta a sua cabeça, celebre e adore ao Senhor, porque há um tempo da bondade de Deus passando pelas portas da sua vida. Não tenha medo. Imagine Mefibosete dizendo assim: por que eu não tenho que ter medo? Então ele responde: porque eu vou usar de bondade contigo.
Marca aí, usar de bondade. Existe bondade à sua espera. Escreve aí do lado, a bondade vai me acompanhar. O salmista entendeu esse mistério. Bondade e misericórdia me seguirão. A palavra seguir, de seguirão que está lá, você já viu aqueles vídeos daquele canal lá dos animaizinhos? Sabe quando tem aquela perseguição, que está na frente uma presa e um predador muito ágil correndo atrás, um felino, e aquela presa vai correndo na frente e o felino vai correndo atrás. A presa vai correndo e quanto mais ela corre, mais o felino corre, mais o predador corre. E a presa escapa para a direita, o predador vai para a direita. A presa escapa para a esquerda, o predador vai para a esquerda. A palavra seguirão lá no Salmo está descrevendo essa perseguição. Ele está dizendo assim: para onde eu vou, a bondade e a misericórdia estão correndo atrás de mim. Então uma boa notícia. O Deus que abençoa em Portugal, abençoa no Brasil também. E o Deus que salva no Brasil, Ele salva em Portugal. O Deus que faz em África, faz em Portugal. E o Deus que faz em Portugal, faz em África. Porque a bondade e a misericórdia vão me seguir, vão me perseguir todos os dias da minha vida. Eu tenho uma visão. Eu estou vendo a bondade e a misericórdia correndo atrás de pessoas aqui. Ei, eu estou vendo a bondade e a misericórdia correndo atrás da tua casa e da tua família. Quem está comigo? Eu vejo bondade e misericórdia correndo atrás de ti amanhã e dizendo assim: eu vou contigo no trabalho, eu vou contigo na consulta, eu vou contigo na reunião, eu vou contigo lá na AIMA. Quem celebra aí comigo? Balança alguém e diga: eu vejo bondade, misericórdia correndo atrás de ti. Agora você só vê vulto correndo atrás. Eu vi um vulto atrás de você. Eu sonhei, tinha uma cobra correndo atrás de você. Eu tive uma visão, vi um dinossauro com uma asa de morcego. E ele corria atrás de você. Eu falei: não, irmão. O que está te perseguindo é a bondade do Senhor. Ei, rapaz, oi. Você vai conhecer a bondade de Deus na tua vida hoje. Olha o que vai acontecer. Eu vou restituir todas as terras de Saul. E você vai comer pão na minha mesa. Só que o negócio era tão grande, que ele está pensando assim: é muita coisa para mim. Olha o verso 8. Ele se inclina por terra, põe o rosto no chão e diz assim: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele passou tantos anos esquecido, tantos anos naquele buraco, tantos anos naquele Lodebar, que agora ele não consegue entender tanta bondade na vida dele. Agora ele olha, era como se ele estivesse dizendo assim: isso é muito para mim. Eu não mereço isso. Eu sou um cão morto. Para que querer fazer tudo isso comigo? Me tirar de Lodebar, me dá um teto, me dá uma casa, me dá bens, me dá recursos, me dá uma nova vida. Quem sou eu para isso? E você sabe que o diabo tem enganado muita gente assim. Porque talvez você venha de um histórico sofrido, de uma família complicada, de uma infância difícil. Aí você está num ambiente novo, numa terra nova, num país novo, tendo acesso a coisas novas. Mas sempre que você entra, sempre que você pisa, sempre que você chega, lá no fundo vem aquele pensamentozinho dizendo assim: isso é muito para você. Ou sempre que você começa a almejar, sonhar, desejar coisas novas, bênçãos de Deus para a sua vida, vem aquele pensamento assim: você não está querendo algo muito grande não? Não é muito para você não? Será que isso aí não é demais para você não? É isso aqui, é o Mefibosete dizendo assim: por que tanta coisa? Eu sou quase como um cão morto. Que valor eu tenho? Qual é o meu valor? Eu venho lá daquela terra seca, os pés quebrados,
20 anos da minha vida se arrastando pelo chão, 15 anos da minha vida se arrastando pelo chão. Agora você quer dizer que eu vou ter acesso à casa, vou ter acesso à família, vou ter acesso às terras que eram do meu pai, às terras que eram da minha família? Ele não consegue entender o tamanho daquela bondade. Guarde isso no seu coração. Jesus vai fazer algo tão grande na tua vida, que você vai ficar até constrangido. Mas Davi é maravilhoso, porque Davi, ele vai restaurar bens e vai restaurar o valor e a dignidade daquele homem. Ele vai restaurar os bens financeiros, mas também vai restaurar valor e dignidade na vida dele. Por quê? Olha o que vai acontecer. No verso 9, no verso 10, ele vai falar que Ziba e a família dele vai ter que trabalhar para Mefibosete. Olha o verso de número 10. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e vai recolher todos os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Olha o verso de número 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda, o seu servo fará. Olha essa frase. Comeu Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Marque, como um dos filhos do rei. Marque essa expressão, como um dos filhos do rei. Por que essa expressão é importante? Ele chega no palácio e ele está dizendo assim: eu sou um cão morto, eu não tenho valor. Eu me vejo como um cão morto, sem valor, imprestável. Aí Davi vai falar para ele assim: não, para mim você é tão importante, que eu estou te recebendo como se você fosse um dos meus filhos. Eu estou te recebendo aqui de uma maneira tão especial, que eu estou recebendo você quebrado, eu estou recebendo você aleijado, eu estou recebendo você sujo, eu estou recebendo você nessa condição miserável, mas o que eu quero fazer é mudar a sua condição hoje aqui. Você entrou como um cão morto, mas eu vou transformar você em um dos meus filhos. Agora, se isso não é o reflexo da graça do Pai atuando na nossa vida, o que mais é? Se isso não é reflexo da bondade de Deus atuando em nós, o que mais vai ser? Nós fomos encontrados no momento difícil da nossa vida, quebrados, sujos, maltrapilhos, jogados, esquecidos. Talvez você estava esquecido lá numa boca de fumo, escravo das drogas, ou talvez esquecida num ambiente de prostituição, esquecido no buraco da depressão, esquecida no atoleiro do pecado, esquecido, quebrado financeiramente, esquecida num relacionamento quebrado, numa vida quebrada. Talvez entraste um dia, ou até hoje, todo sujo, não da roupa, mas sujo da alma, do pecado, que acabou com a tua vida e a tua história. Mas o rei, que é maior e melhor do que Davi, ele está aqui hoje. E ele está dizendo: você entrou sujo, eu vou te lavar. Você entrou quebrado, eu vou te restaurar. Você entrou aqui como um cão morto, mas eu vou te levantar a uma posição de filho. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu tenho uma boa notícia, pode aplaudir da glória. Hoje aqui na IBR é o encontro dos filhos. Aqui não tem cachorro morto. Aqui não tem nenhum cachorro morto. Hoje é o encontro dos filhos e das filhas. Agora eu imagino aquela mesa. Chega Davi para se assentar à mesa da refeição. E de repente chega as suas esposas. E de repente chega Salomão com toda a sua sabedoria e seu conhecimento.
desde pequeno, conversando com o papai e contando as descobertas que ele havia feito da biologia durante o dia. Começa a chegar os filhos, começa a chegar as filhas, começam-se a chegar todos ao redor da mesa. E de repente, vem alguém se arrastando lá no fundo do corredor. E alguém fala assim: quem que é esse, papai? Que barulho é esse? E aí o rei fala assim: é o nosso irmão mais novo que acabou de chegar. Irmão? Que história é essa de irmão? Vai me dizer que o senhor tinha um filho aí fora do casamento. Ele fala: não, eu tinha uma aliança, uma promessa. E por amor a essa aliança nós estamos recebendo um filho na nossa casa, um filho na nossa família. E eu quero que você feche seus olhos um minuto. Porque talvez você entrou nesse culto hoje quase como um cão morto, quebrado, sujo, se arrastando, longe do caminho do Senhor, sofrendo um bocado. Ou talvez entrou aqui e nem tinha noção que Deus te amava, que Jesus tinha um plano e um projeto na tua vida. Você nem tinha noção que o céu estava de olho em ti. Mas hoje aqui nesse culto, é o culto que os filhos estão voltando à mesa do Pai. É o culto que o Pai está dizendo: eu te recebo hoje na minha mesa. Com os olhos fechados, eu quero toda a igreja orando agora. Eu quero que você ore. Ore pela pessoa que está aí do seu lado. Porque aí pode ter alguém que vai sentar na mesa como filho hoje. Pode ter alguém que vai sentar na mesa como uma filha hoje. E eu quero orar por você, que vai voltar para Jesus hoje. Você vai se reconciliar, você vai voltar para a mesa e você vai tomar ceia hoje. Porque você é filho e o teu lugar é na mesa. Você que estava afastado e vai reconciliar hoje. Você que não tinha ainda entregue sua vida a Jesus e vai entregar hoje, porque o rei mandou te buscar. Literalmente ele mandou te buscar e ele tem um lugar para você na mesa. Só você que vai entregar sua vida a Jesus. Só você que vai voltar para Jesus. Levanta a sua mão direita bem alto que eu quero orar pela tua vida. Deus abençoe. Gente, quantas mãos. Você que vai reconciliar